como vocês estão? Hoje vocês não podem perder essa live. Claro, vai ficar gravada, né? Mas se vocês conseguirem, proponho que vocês vejam. A gente vai falar hoje com a queridíssima Janine Fortuna. Olha, com esse nome, só coisas boas, né? Ela que faz aqui uma consultoria maravilhosa para médicos que vêm aqui para a Europa, para eles regularizarem, né, reconhecerem os diplomas aqui na Europa. Ou seja, faz com que nossas vidas fiquem mais fácil. Por quê? Porque com o médico brasileiro a gente sabe que é um pouquinho diferente, né? A gente gosta mais. Não só por questões da língua, mas também e principalmente porque a cultura da medicina no Brasil é muito diferente da cultura da medicina aqui na Europa, né, na Suíça. Especificamente, que é de onde eu falo, mas eu sei que na Europa a diferença é grande. Então ela vai contar pra gente um pouquinho sobre o trabalho dela, né, e como ela tem ajudado esses médicos a reconhecerem os diplomas por aqui. Janinha, deixa eu te chamar aqui. Mas não deixem de compartilhar aí com os amigos, né? Olá! Olá! Tudo bom? Como você está? Deixa eu ver se o som tá melhor agora. Acho que tá, né? Eu tô ouvindo bem. Ótimo. Eu até coloquei um pouco mais de claridade, mas eu acho que nem seria necessário. Tá Deixa eu ótimo. ver. Tá bem. Pronto, não, vou fazer assim mesmo. Tudo bom? Tudo bem. E você, quanto tempo, né? A gente não Nossa, se viu. em breve nos Em veremos. breve. Deixa eu Então, arrumar aqui. gente, Vamos conta lá. pra gente um pouquinho, Janine, sobre você. Quem tiver pergunta já deixa aí. Eu vou mandar aqui mais alguns aviõezinhos também. Isso, então vamos lá, vamos começar. Eu me chamo Janine Fortuna, né? Na verdade, assim, quem tem interesse em reconhecer os diplomas na Europa já sabe quem eu sou. Então, assim, eu trabalho já, na verdade, com trabalhar mesmo com reconhecimentos desde 2019. Porque antes eu fazia, mas era mais assim para amigos. Porque eu vou explicar, na verdade, peraí, Manu, eu não estou conseguindo te ver, eu não sei onde que eu coloco aqui para. Não sei onde eu arrumo para te ver. Não tem problema. Ah, tá. Então vamos lá. Eu tô te vendo Tá. bem. Tá? Então, e aí, em 2005, meu marido veio fazer uma especialização na França. E aí surgiu a oportunidade, na verdade, de nós ficarmos um tempo fora. Nós somos de Florianópolis, meu marido se formou na Universidade Federal de Santa Catarina, em medicina, depois ele fez residência médica lá, e aí acabou que apareceu uma oportunidade de virmos para a França, e era só para ficar um ano, e já vai fazer 20 anos ano que vem. Um ano que se tornou 20, mas é isso. Por isso que eu sempre falo, as oportunidades vão aparecendo, né? E a gente vai aceitando ou não, Exatamente. né? E aí depende de cada um. Vai pegar ou não. Exatamente. Então, aí o primeiro ano foi aquele ano de adaptação, né? O idioma, sistema de saúde francês, o próprio trabalho dele no hospital, completamente diferente, né, de como as coisas acontecem no Brasil. Então, digamos que o primeiro ano foi mesmo assim um ano de adaptação. E aí, o chefe dele na época, que era o professor Kretz, Jean-Georges Kretz, ele convidou o Maurício para fazer um outro ano e o Maurício acabou aceitando. Então, na verdade, era sempre assim. Aceitava um outro ano, né, fazia a proposta se ele queria continuar e ele acabava aceitando. Porque do nosso lado era ótimo por causa das crianças, né? A gente tinha os nossos filhos que estavam naquela idade realmente super interessante para aprender um outro idioma. Caroline tinha 12 anos na época, ela já era um pouquinho maior, né? E o Luiz Felipe tinha 7. Então foi ótimo, porque a gente sabia que eles iriam, né,
ter outros idiomas e, enfim, cultura, tudo, né? E aí nós fomos ficando. Só que durante esse período, justamente Maurício, você quer ficar mais um ano? Você quer ficar mais um ano? E que a gente ia falando, né, que a gente tinha vontade de continuar aqui, eu comecei já a pesquisar um pouco, caso se houvesse, né, a oportunidade de ficarmos de vez aqui. Até então, a gente não tinha muita ideia do que seria, se a gente iria ficar, né, eu sempre digo que enquanto a gente não toma essa decisão, se a gente quer ficar ou se a gente não quer, é muito engraçado porque parece que você não consegue fazer nada bem feito. Porque você não está nem no Brasil e nem está aqui. Sabe como é que é? Seguro, né? Tem uma insegurança ali relacionada. Exatamente. E aquela insegurança, inclusive, profissional. Porque, assim, quando você está num local, você vai... Se você sabe que você vai ficar, você vai se dar o máximo possível, você vai trabalhar, né, para aquilo se concretizar. Quando você não sabe, é muito complicado. Porque você não sabe assim, você vai ter que ir embora, daí vai largar tudo, né? Então, assim, claro que tudo é aprendizado, mas tem aquela coisa de construir coisas, né? Sim. Então, a gente foi, na verdade, deixando mesmo, digamos assim, o barco correr. Como eu comecei a fazer muita documentação, muita burocracia do Maurício em relação às traduções, aos reconhecimentos, tudo que era, né, burocrático mesmo, eu comecei, na verdade, a aprender e a me especializar nisso, porque cada vez que eu ia fazer um documento, ou que eu tinha que ver alguma coisa, que eu tinha que resolver alguma coisa, aquilo ali era o quê? Um aprendizado, só que um aprendizado na prática. E com o passar do tempo, o passar dos anos, que foi justamente que eu fiz todo... Porque, assim, o processo administrativo é uma coisa. Depois, quando o médico precisa fazer provas, é outra coisa. Só que, assim, como na minha casa, aqui em casa, sempre sou eu, na verdade, que faço tudo de administrativo, de papéis, burocracias, o Maurício ficava com o quê? A única coisa que ele tinha que fazer era estudar para as provas. Então, ele tinha que se preparar para os exames. E aí fui indo, né? Que foi assim justamente que eu fui aprendendo na prática, né? A lidar com tudo isso, a procurar saber. Na época, internet não era como era hoje em dia, então assim, eu fazia muita coisa por telefone, muita coisa eu ligava mesmo, eu tinha que ligar, ou então eu ia até os locais, né? Porque realmente assim, não tinha o que tem hoje. Hoje você manda um e-mail, você tem uma resposta mais rápida, né? Então tem toda a facilidade que tem hoje. Na nossa época lá, em 2005, né? Quando nós começamos, não era assim. Mas e eu aí, acredito que o sistema, a gente está falando de questões de facilidade, mas eu acredito que o sistema, ele continua sendo para evitar que muita gente tenha acesso. Então, por mais que você possa mandar um e-mail, existem alguns atalhos, né, que só as pessoas que realmente já estão fazendo há mais tempo vão saber como fazer mais rápido. Óbvio que um leigo pode fazer, mas vai demorar muito mais tempo, né? Que poderia estar fazendo, se preparando para a prova, por exemplo. E eu já notei também outra coisa, Manu, que na verdade é assim, ó, muitas vezes o que acontece é que nem todas as informações estão nos sites justamente por uma questão de atualizações. Como acontece muitas atualizações, tipo, mudanças mesmo nos próprios processos, informações, eles acabam nem colocando tudo, né, nos sites. Então, assim, quando você vai ver, tem assim, ó, o básico, né? Alguns países, claro, que hoje ainda mesmo eu estava pensando sobre isso. Se eu fosse uma pessoa totalmente leiga, tipo assim, se eu não soubesse absolutamente nada, e eu entrasse dentro de um site ali, se eu fosse procurar ali um site sobre reconhecimentos de diplomas, vamos supor, da França, é tanta informação. Exatamente, eu já ia falar exatamente isso, porque aqui na Suíça, não especificamente para reconhecimento de diploma, não. Mas vou colocar aí uma coisa simples, que é fazer um passaporte, né?
Gente, é um site dentro de outro É isso. site. É uma coisa dentro da outra, que vai para outra. No final, você fica completamente perdida. Inclusive pessoas que moram aqui. É. Eu agora há pouco tive uma situação com meu filho, só para exemplificar a Uhum. complexidade. Ele nasceu e o meu marido, na época que o meu primeiro filho nasceu, ele não era suíço ainda. E aí agora ele é suíço. Então, no segundo filho, a gente teve outras questões. Por exemplo, o meu primeiro filho, como ele era alemão e tinha uma lei, né, que fazia a permissão dele ter o nome, como se fosse no Brasil, Isso. dois nomes, o nome da mãe e o nome do pai, o meu filho pôde ter o meu nome e o nome do pai. Agora, no segundo filho, como meu marido é agora suíço, ele não teve essa possibilidade. Eu falei, gente, não tem como eu sair por aí com dois filhos do mesmo pai, com nomes diferentes. Peraí, não. Aí eu falei para ele, tudo bem, se eles não aceitarem, a gente faz como se fosse o segundo nome, sabe? Mas não o nome de Isso. família, é o segundo Aham, nome. aham. Aí eu falei, faz isso. Aí ele ligou para lá, porque assim, meu marido ele ainda da ligação, coitado dele. E aqui não resolve muito hoje em dia. Eles te dão uma informação no telefone, mas não é a mesma que eles vão te dar por um e-mail, Eu enfim. sei. E aí ele ligou e falou: olha, ela falou que não pode nem como segundo nome, porque vai ficar estranho, pode dar problema para o meu, para o outro, né, para os dois, quando a gente fosse viajar ou qualquer coisa relacionada ao passaporte. Eu falei: oi? O quê? Tá, eu vou mandar um e-mail para lá. Olha, gente, eu fiz um e-mail gigante, colocando ali todos os pontos, porque assim, era um absurdo. Eu já tinha pesquisado e realmente eu sabia que dois nomes não era permitido. E aí eu falei, tudo bem, mas o segundo, assim, é um nome, então eu quero colocar o nome. Aham. E aí o que aconteceu? Mandei um e-mail gigante para ela. Falei, não tem como. Eu tenho dois filhos do mesmo pai, nós somos casados e tudo bem que ele é suíço agora, Uhum. mas a gente precisa resolver, porque eu não tenho direito nem de colocar como se fosse o nome dele. Não, tá errado. Sim. Ela falou, não, você pode colocar, mas não é recomendação, porque como o outro tem os dois nomes como sobrenome, as pessoas, né, na imigração, quando você for passar, pode dar um problema. O que a gente recomenda é você coloca o nome como só o último nome, né? Só Ludovico. Aham. E depois você faz a troca do nome. Que estranho, né? E aí a troca do nome. Não, mas o mais doido, que aí é o ponto que eu vou chegar aqui. Existe um site específico para isso, dentro do site do governo, da imigração, existe uma parte que é para a troca de nomes, que todas as pessoas têm direito. Se você pagar, você pode colocar segundos e terceiros nomes, sobrenomes. Ah, Né? Mesmo uhum. suíços podem fazer isso também. Então, você primeiro faz com o nome só, depois vai lá e faz o apelo. Para a gente, Uhum. como o meu filho primeiro já tinha outro nome, custou 300 francos. No geral, custa 600. Mas, assim, eu fui conversar com uma amiga da família, que é suíça. Ela é psicóloga e ela é super feminista, assim. E ela falou que ela queria muito colocar o nome do filho dela com o nome dela também, porque ela carregou Ah, 9 meses e ela achava que nada, assim, mais justo do que ela ter o nome dela também. E ela teve um estresse muito grande com o pessoal da Gemeinde, porque disseram que não podia. E aí eu mandei o site para ela. E aí, só para sim. você entender que é Sim, uma coisa assim, nem as pessoas que vivem aqui, que pesquisam, exatamente. porque ela é uma pessoa inteligente, que realmente É, buscou a informação, nem ela tinha essa informação. exato. É que, na verdade, assim, para reconhecimentos de diplomas, eu acho que é um pouco pior, porque, na verdade, a impressão que eu tenho é que, assim, ó, eles não querem que a gente entenda, Claro, é isso, mas eu acho que é isso, para tudo. Tenho essa impressão. né? Então, assim, ó, tanto que, por exemplo, hoje em dia, quando alguém me pergunta assim, Janine, eu gostaria de reconhecer o meu diploma na Europa. E eu digo, bom, começo de história, a Europa tem vários países, né? Então, assim, não tem como sair falando de todos os países. Então, eu sempre falo, ó, tem que ver já alguns que você se identifica. Interessante sempre é saber
Qual o país você sabe que você, se tivesse que aprender um idioma, que você seria capaz de aprender aquele idioma para poder se comunicar, para poder trabalhar, né? Porque tem isso, uma coisa é você aprender um idioma para ir viajar, para passear, e outra coisa é você aprender para trabalhar, né? São coisas completamente diferentes. Então, eu sempre falo isso também. E também porque eu acho que tem essa importância de que quando você já tem uma noção de para onde e qual país você se identifica, você também começa a se interessar pelo país, pelo site, pelas informações. Então, assim, você consegue, na verdade, iniciar aos poucos e saber o que você quer. Hoje, o que eu vejo é muitos médicos querendo sair do Brasil, querendo trabalhar aqui na Europa, mas não sabem por onde começar. É esse o grande problema. Então, o que eu falo? Primeiro, tem que primeiro se identificar, tipo, ter mais ou menos uma ideia do que quer, aonde você quer trabalhar, aonde você se identifica mais, porque assim, é aquilo, né, Manu? Não adianta você dizer assim, eu quero trabalhar na Alemanha, mas eu não quero aprender o alemão. Não tem como, né? Então, assim, gente, é muito... Isso eu vejo muito. Eu vejo muita gente que me procura e fala, Janine, eu quero muito tal país, mas o idioma não tenho como aprender. Mas aí não tem como trabalhar, né? Porque tem que fazer provas, né? Exato. Você falou, Exatamente. Tem que fazer provas e você tem que falar o idioma que os pacientes falam, o idioma do país, né? Então, assim, uma coisa é você saber inglês e se virar num estágio. Estágio também eu acho que não é interessante não falar o idioma do país, até porque você perde muitas informações importantes, né? Então, por exemplo, você vai, sei lá, vai fazer um estágio num hospital que eles falam alemão, e aí você tá lá com o prontuário do paciente todo em alemão, sabe? Então, assim, você perde informações importantes e até mesmo conversar com os pacientes. Então, assim, eu acho que até mesmo para estágio, se a pessoa tem pelo menos um mínimo ali, sei lá, pelo menos um B1, B2, já dá para fazer um estágio um pouquinho mais, digamos assim, de conforto, né? Digamos assim, para pelo menos se comunicar e entender um pouco o que todo mundo está falando, né? Mas, assim, vamos falar agora um pouquinho, na verdade, porque são tantos assuntos. Eu até fiz uma listinha, Manu, porque, assim, eu recebo muitas mensagens, muitos e-mails, e quase que, digamos assim, as mesmas perguntas, digamos, né? Então, assim, Janine, quanto tempo demora um processo? Existe algum acordo do Brasil com a França, do Brasil com a Europa? Esse tipo de pergunta, né? Quantos anos, né? Com que idade que eu posso, até que idade, né? Até quantos anos eu posso fazer o reconhecimento de um diploma? Então, tem várias perguntas que, na verdade, são as gerais, assim, as que eu mais recebo. Uma coisa certa, quanto mais experiência você tiver, melhor. Só que isso também tem um outro lado. Quanto mais os médicos... Agora eu vou falar um pouco da Suíça, tá? Vou focar agora um pouco aqui na Suíça, porque como a gente está, né? Vamos focar, até porque os meus clientes da Suíça e os médicos da Suíça estão nos assistindo. Então vamos falar primeiro da Suíça e depois eu falo dos outros países. Tá bom. Na Suíça, por exemplo, nós já tivemos várias fases, digamos assim. Nós já tivemos a época do Covid, que foi uma época que foi muito mais, digamos assim, não mais fácil, mas menos complicado de um médico conseguir uma vaga para iniciar um processo de reconhecimento. Porque estava realmente numa época... Exatamente, e super... muitos médicos com falta, muitos médicos doentes, muitos médicos com atestado. Então, assim, foi realmente uma época muito difícil, e não só na Suíça. Mas, claro,
como foi uma época de Covid e tinha essa pressa, digamos assim, de poder contratar, muitos brasileiros conseguiram chegar na Suíça para iniciar um processo para trabalhar 2020, 2021. Aí depois, e aí, claro, muitos inclusive saíram do Brasil já com a vaga. Faziam entrevista, né? Eu tenho inclusive 2 clientes que foram assim, eles conseguiram passar a entrevista online e já foram logo depois. Então, assim, claro, estamos falando de uma época que foi de necessidade, era assim, né? Nossa, foi realmente complicado. E que mesmo assim, eles ainda demoraram depois. Eles nunca, na verdade, durante o Covid, nunca tiveram, assim, o número que eles precisavam, né, exatamente de médicos, sabe? Precisaria até mais na época, mas com as dificuldades de visto, de viagem, né? Porque teve muito isso também. Teve muitos países que não tinham essa circulação, que não podiam vir para cá, porque não tinha vacina. Lembra aquela época toda que foi bem confusa? Foi complicado. Complicadíssimo. Eu tinha candidatos que estavam prontos para chegar aqui na Suíça e não puderam vir, porque na época não tinham as vacinas que eram aceitas aqui. Então foi uma época muito complicada e que, então, mesmo que tivesse oportunidade, o médico não pôde vir porque tinha, que agora eu já nem lembro o nome da vacina, mas era uma vacina que tinha no Brasil. Johnson e a outra que Tinha uma que tinha no Brasil, que daí não era aceita aqui, que agora eu já nem lembro o nome. Era foi a primeira, aliás, lá no Brasil. Então, aí teve essa confusão toda das vacinas, então o que eles fizeram? Começaram, claro, a ter que verificar isso também, né? Então, assim, não adiantava fazer uma entrevista com o médico do Brasil e ele não poderia vir para cá porque ele não tinha vacina. Então, teve tudo isso. Aí, depois... Isso mesmo, a Coronavac. Nossa, essa vacina foi muito complicada, né? E aí, inclusive, teve países que conseguimos trazer. Eu trouxe, inclusive, vários médicos brasileiros, mas eu trouxe para a França. E que daí, o que a França fez na época? Já que você tem Coronavac e não tem as outras, o que eles faziam? Eles davam as vacinas que eram obrigatórias aqui na Europa para esses médicos. Perfeito. Então, tinha um engajamento de... Isso, foi muito legal até. Teve isso. Eles vinham para cá com uma autorização e aí eles faziam a vacina aqui. Então, deu tudo certo. Só que isso, na verdade, foi uma época que foi difícil para todo mundo. E aí nós tivemos o lado positivo para alguns médicos, porque algumas pessoas conseguiram vir para cá, para a Suíça, inclusive, sem precisar... que tinha sempre aquela lista de prioridades, né? De primeiro um suíço, segundo depois um europeu e terceiro um não europeu, sabe? Daquelas das prioridades de recrutamento, acabaram vindo para cá com diploma, com passaporte brasileiro, tendo que tirar visto, enfim, deu tudo certo. Mas porque a época foi Covid. Fora do Covid, então agora vamos falar do processo. Como eu falei hoje, né, Manu, eu não vou dar uma consultoria, mas eu vou falar um geral, porque na verdade é muito complicado também dar muitos detalhes, porque o processo, principalmente da Suíça, ele é muito, muito, muito cheio de detalhes. Porque, primeiro que, para a Suíça, o médico, qualquer médico formado fora da União Europeia e que não seja ainda médico aqui na União Europeia, quer dizer, que não tenha ainda reconhecido o diploma, que não tenha jamais exercido a profissão, ele é um processo que o médico vai ter que começar pela parte prática, o que é muito diferente dos outros países. Os outros países, você começa primeiro pela parte teórica, eles fazem provas teóricas e depois a prática. A Suíça é o contrário. Primeiro a parte prática e depois a parte teórica. Então, essa diferença já é o que, digamos assim, complica um pouco mais no processo, porque é difícil encontrar uma vaga
para iniciar o processo, que é a parte prática. Então, assim, se você só vai fazer a parte teórica, se você tem os 3 anos de parte prática. Então, assim, a Suíça, ela não existe a possibilidade de você passar o exame federal, que é o exame federal exatamente que todos os estudantes de medicina que se formam na Suíça fazem. Não existe essa possibilidade se eles não passam primeiro todos esses anos. Então, teria que fazer primeiro uma residência, que seria tipo na verdade, depois fazer. Na verdade, assim, a gente chama de anos de formação, sendo que não sei se seria necessariamente esse nome, esses 3 anos, porque, na verdade, esses 3 anos você pode simplesmente fazer sem estar dentro da especialidade que você pretende fazer. Não sei se deu para entender. Por exemplo, eu resolvi fazer os meus 3 anos de parte prática, vamos supor, na medicina interna. Mas eu quero ser cardiologista. Então, eu posso fazer 3 anos de medicina interna para poder completar aqueles 3 anos de prática, para dar a oportunidade, né, a possibilidade de fazer o exame federal, que é a parte teórica. Mas esses 3 anos não é a especialidade que eu quero, sabe? Apesar de que complementa a residência. Dependendo do programa de formação, você vai ter especialidades que complementam outras. Então, por exemplo, a medicina interna, ela é requisito para cardiologia. Então, claro, que aqueles 3 anos, vamos supor, que a pessoa fez em 3 anos de medicina interna, 2 daqueles anos, né, dos 2, serão utilizados no programa da cardiologia. Como é um processo muito cheio de detalhes, eu até brinco que eu acho que muitos médicos, até mesmo que já estejam na Suíça, que já estejam no processo, eu sei disso porque eles falam, muitos deles não conseguem ainda entender a 100%. Porque ele é muito cheio de detalhes e os detalhes são por etapas. Então, assim... Suíça, gente, assim, vamos acordar que o mundo aqui, o pessoal diz, gente, o Brasil tem muitas burocracias, né? Gente, não viveu na Suíça para contar a história, né? A gente assim, que a coisa mais básica se torna, entendeu? Uma valsa. E é exatamente isso. Porque assim, eu acho que nós também temos muito, nós brasileiros, né? Nós somos pessoas, nós temos pressa para as coisas, eu acho que é isso, um pouco a palavra. A gente tem vontade que as coisas aconteçam muito rápido, né? E não é assim, as coisas não funcionam assim. Então, hoje, eu vejo clientes meus que às vezes me escrevem e dizem assim, e falam assim, Janine, aquele papel lá que você falou, eu não tinha entendido, eu tive que ler umas 3 vezes. Porque as interpretações também são muito complicadas, né? Porque, assim, você ali, estando no processo, vai depender a sua formação, o que você está fazendo como especialidade, se existe uma comissão ou não para aquela especialidade, né? Que eles têm toda uma formação, um programa de formação, e dentro desse programa de formação, algumas delas, elas têm comissões, né? Para poder acompanhar o médico residente. Então, assim, são tantos detalhes que quando alguém fala assim, não, eu li que na Suíça é só uma burocracia inicial e deu. Não. Coitada dessa pessoa. A burocracia inicial é só para um registro, porque depois vem o resto, né? Então, assim, reconhecimentos de diplomas claro, na União Europeia tem vários países e eles são muito diferentes, apesar de que tem algumas regras que são únicas, né? Já a Suíça não, a Suíça primeiro, porque a Suíça não faz parte da União Europeia, ela só tem um acordo com a União Europeia. Então, assim, ter acordo é totalmente diferente de
de fazer parte, né? Ela não Porque fez daí as ela. regras podem ser diferentes, e por isso que eles não fazem parte. Exatamente, Assim como exatamente. Então também eles têm lá a Inglaterra, né? Atualmente tem o isso, mesmo. exatamente. E assim, na verdade, quando eles falam assim, por exemplo, às vezes acontece mesmo, mas estava lá escrito tal coisa, daí eles falam assim, né? Às vezes eu escrevo, mudou. Mudou, eles não estão nem aí. Não, mudou, sabe? Tipo, tá lá, mas tá lá no site ainda, tá lá, mas já mudou. Eu Então, tenho assim, um conhecido que ele fez toda uma aplicação para enfim, para a esposa dele. Ele é suíço. Ele fez toda uma aplicação para visto para a mãe da esposa dele, né? Ele pagou taxas que no fim deu 2.500 francos. Foi assim, franco, né? A gente está falando, não é nem real. A gente vai colocar aí 5 vezes o franco. Foram 2.500 francos. No final, a pessoa disse para ele estava esperando, não estava recebendo, ele pegou e mandou um e-mail, falou: o que está acontecendo? Aí falou: está acontecendo que esse visto não existe, mas tem 5 anos. E ele encontrou essa informação no website. Ele fez todo o processo, todo mundo deu as informações para ele. E continuaram, de como ele né? fazia, continuaram, alimentaram aquilo. No final do processo, depois de ter perdido esse dinheiro todo e tempo, porque isso demanda tempo, né? Ela também foi lá, ela foi no consulado E cria uma Suíça no Brasil 2 expectativa. vezes, criou uma expectativa, parou com a vida lá. E aí, no final, acho que foi mais ou menos 6 meses, né? A duração do prazo. Inclusive, já tinha até. Eles não estavam comprando a passagem porque tinham que esperar quando que ia sair a resposta. E aí, ele recebeu essa resposta. E ele ficou assim, tão horrorizado, porque como que tá lá escrito e a pessoa tem a capacidade de dizer no final, depois de você pagar tudo, que não está. E é isso que você está dizendo, né? Existem alterações que não são feitas no site e que, particularmente, eles não se responsabilizam. Não. É diferente no Brasil. No Brasil, se você comprovar, botar um advogado e falar: olha, estava escrito e eu fiz de acordo com o que estava escrito, e você comprovar com print de tela, né, e tudo mais, você consegue. Aqui não. Ele tá até agora. Até falaram para ele que nem valia a pena, porque é um processo longo, que ele ia gastar mais dinheiro do que ele já investiu e não ia necessariamente recuperar no final. Então. E ainda tem uma outra coisa que eu acho que às vezes acontece, às vezes eu ver assim que teve aconteceu algo diferente, ou pelo RH, alguma coisa assim, daí quando eu escrevo, eles falam, mas isso é responsabilidade dos cantões. Então também assim, vão jogando para quem pode. Aí você vai tentando entrar em contato, não consegue resolver, mas enfim. Mas é burocracia pesada mesmo, e no final é isso. Mas eu tenho então, o que acontece? Uma pergunta para você antes de você continuar. De repente já está na sua lista e você só me diz. Por exemplo, aqui na Suíça são 4 línguas oficiais. Existem diferenças entre os cantões ou a regra é a mesma para todos os lugares? Porque, então. por exemplo, para casamento, preparação de casamento e tudo mais, até dentro do cantão mesmo que eu vivo aqui em Zurique, a gente tem demandas diferentes, dependendo do estado ali, né? Dentro do cantão. E se for outro cantão, as regras também são diferentes de acordo com eles lá. Por exemplo, aqui no meu estado, eu não posso vir como turista e me casar. Eu tenho que fazer toda uma questão de visto, de preparação de casamento antes de vir. Mas existem cantões, que eu já acompanhei algumas pessoas, né? Que não precisaram fazer isso. Então, assim, existem algumas diferenças de cantão para cantão. Eu queria saber se, em questões desse reconhecimento do diploma, também tem isso ou não, no geral. Então, na verdade, não. O processo é um só, ele é único, ele é igual em todos os cantões. A única coisa que vai mudar é que, assim, porque tem gente que pergunta assim, Janine, por exemplo,
se eu fizer toda a tradução, né, entregar a tradução dos meus diplomas, tudo em francês, e se eu quiser trabalhar num cantão alemão, posso? Pode. Pode pelo seguinte, na verdade, quando você vai trabalhar num outro cantão, você tem que comprovar o idioma que você vai trabalhar daquele cantão, o idioma daquele cantão que você tem que comprovar. Entendeu? Então, assim, ó, não tem problema se você faz o processo todo em francês e decide que depois você vai trabalhar num cantão alemão. Não tem problema, porque depois você vai ter que provar lá naquele cantão que você que você fala alemão. Entende? Então, assim, a parte administrativa não tem problema se vai ser em francês, italiano ou alemão, não interessa. Positivo, né, Janine? Porque daí você conversa com a língua mais fácil. Exatamente. Meu marido. Exatamente. Eu falei, eu vou trabalhar lá na parte francesa, que eu já comecei com francês. Exatamente. Vai ser mais fácil. E aí, claro que assim, por exemplo, claro que existem várias diferenças, né? A gente sabe disso. Tipo, dentro dos cantões de exigência de documentos, um cantão pode ter mais exigências para autorização de trabalho do que outros. Então, assim, pode ter essas diferenças que tem, eu sei que tem, porque eu já vi na prática, mas não são coisas que façam muita diferença para o médico, né? Então, não tem problema nenhum. O processo é um só, por exemplo, tanto que se assim, eu faço consultorias, tem às vezes médicos que falam já os dois idiomas, tipo o alemão e o francês, ele não sabe para onde ele vai, não tem problema. Não tem problema porque o processo é um só, depois o cantão que ele vai trabalhar é que é outra história. Eu estava vendo ali, agora alguém perguntou sobre salários e custo de vida. Gente, quanto a salário e custo de vida, eu já vou avisando, tá? A Suíça, na média de custo de vida em relação aos países da União Europeia, ela tem um custo de vida 60% mais alto do que qualquer outro país da União Europeia. Então, assim, os salários são mais altos, mas o custo de vida também é mais alto. Então, assim, eu vejo muita gente que às vezes escreve, Janine, eu vou tentar em tal lugar, porque lá o salário é melhor. Aí eu sempre falo, olha, quando o salário é maior, o custo de vida também é maior e, em alguns casos, os impostos também são. Então, assim, tem que realmente colocar sempre tudo no papel. E, claro que, fazendo comparação, estou falando agora como médico assistente, que é médico residente. Não estou nem falando como médico especialista, tá? Não vou nem falar de médico especialista, porque a gente está falando de reconhecimento de diplomas. Mas entre médicos residentes, vocês têm que ver que, na verdade, tanto para a Alemanha quanto para a Suíça, é praticamente a mesma coisa para o médico residente. Porque, na verdade, existe um equilíbrio do salário do médico residente para o custo de vida. Então, o salário de residente na Suíça, ele é mais alto do que na Alemanha, mas o custo de vida é mais alto, né? Então, assim, se você tem um custo de vida maior, você tem um salário maior. Então, assim, para os residentes não faz muita diferença. O que vai fazer diferença entre a Suíça e a Alemanha é, na Alemanha, você consegue fazer uma residência médica toda em um só hospital. E isso na Suíça é praticamente impossível. Eles fazem rotações, eles rodam muitos hospitais, eles têm categorias de formações, então eles precisam passar por hospitais de categoria A, categoria B. Categoria A são hospitais grandes, né? Hospitais universitários. Categoria B são hospitais de médio porte, né? Que são mais... digamos assim, hospitais regionais, né, são menores, não sei se seria regionais, hospitais menores. E depois tem também as outras categorias que muitas vezes são ou em consultório, ambulatórios, tudo isso. Então, assim, são dois processos completamente diferentes, tá? Eu já estou vendo que tem muita gente que pergunta sobre a Alemanha e a Suíça, dois processos completamente diferentes. Desde o custo de vida até a formação e até tirar o título de especialista. Então, assim, não tem nem como comparar. Mas você
você recebe ali o salário durante esses 3 anos. Você recebe um salário, claro. Sim, sim. Mas tem um Todas salário. essas vagas de médicos assistentes, elas têm salário. Na Suíça, hoje, ela está... Claro que eu vou falar a média, né? Porque tem alguns cantões suíços, tipo Cantão de Zurique, de Basel, o salário é um pouquinho mais alto, em torno de 6 mil, porque o custo de vida é mais alto, exatamente, Manu, isso mesmo que eu ia falar. Então, assim, mas varia ali entre 5.900 francos a 6.200. Eu tenho clientes que ganham isso, 6.200, porque estão num cantão que o custo de vida é mais alto. Então, assim, aí as pessoas às vezes falam assim, né? Nossa, mas é muito então, né? Não, não é muito. Não é muito por quê? Porque o aluguel é caro, o custo de vida é caro, aí tem plano de saúde, e aí, né? E assim, você vai ali, ó, juntando, colocando conta, e aí... Se, por exemplo, você é uma pessoa que você está sozinha, se você tem Eu ia falar isso. se você tem esposa e filhos, 6 mil francos para esposa e filhos não dá. Não dá mesmo. Não dá. Não existe essa possibilidade. Tanto que não dá. ganham entre essa média de 5. Normalmente a esposa também tem que trabalhar para poder dar uma equilibrada aí e ficar por base de 8, porque aqui no Cantão de Zurique é uma base. Mas, Manu, tu sabe que eu vou te falar uma coisa? Teve uma vez uma médica que ela tinha conseguido uma vaga tal, e ela me procurou justamente para isso. Ela falou, Janine, eu consegui uma vaga tal, sou eu, meu marido e 3 filhos. Eu falei, não dá, não tem nem como. Só que assim, como tudo é muito, digamos assim, programado, eles nem aceitariam, porque eles fazem toda não existe assim a possibilidade, né? Eles exatamente. Saber exatamente qual é o teu processo, até porque se você tem, né, marido e 3 filhos, aqui na Suíça cada criança tem que ter seu próprio quarto. Exatamente. Então você precisa ter sala e mais os quartos para cada um. Então você com seu marido em um quarto, o filho num quarto, outro filho, mesmo que durma todo mundo no mesmo quarto, no final você precisa ter na sua casa a quantidade de quarto para as crianças. E cada quarto que vai incluindo vai aumentando o aluguel. Isso! É isso! Eu tenho clientes que pagam, que são médicos sozinhos, né, residentes, e que pagam 2.000. 2.000 fácil em um aluguel. Então, assim, ó, aí você pensa, né? Você começa a colocar 5.900, aí 2.000, aí de plano de saúde mais, sei lá, 600 e pouco, e você vai... Gente, dinheiro vai muito rápido. Então, assim, tudo sempre, muito planejamento. É isso que tu falou, Manu. Tem que ver se é sozinho com filho já é outra história. Casado com filho já é outra história. Então, assim, tudo... E é porque, na verdade, eu acho que nós temos também uma mentalidade de fazer conversão. Todo mundo fala assim, mas então é tantos reais, 1.000 reais. Não, não é reais, é francos, porque você não vai gastar em reais, você vai gastar em francos. Com certeza. Então, não, e aí, nesse caso, não vale nem a pena. Teve aqui deixa eu ver, o Gabi Pors. Ele perguntou se vale mais a pena ir para a Alemanha, fazer o processo lá, né? Enfim, a prova e depois partir para a Suíça. Existe essa possibilidade? Porque no final, tá me parecendo que vale mais a pena ir para a França, ir para a Alemanha, qualquer outro lugar. Na verdade, assim, são processos completamente diferentes. É aquilo que eu falei. Na verdade, assim, tem gente que faz tudo na Alemanha primeiro e depois vem para a Suíça como especialista. Mas daí você já está concorrendo com vagas de especialidade, daí é outra história. Aqui a gente está falando de médico de residência, por isso que eu falei que eu não iria nem falar sobre médicos especialistas, porque a concorrência é diferente, a procura é diferente. Aqui a gente está falando de médicos, reconhecimento de diplomas e médicos que vão trabalhar como médicos assistentes, que é considerado médicos em formação.
Então, é outra coisa. Mas, então, aí, assim, por exemplo, você vai para a Alemanha fazer todo esse processo. Aí você faz lá a primeira prova e depois você vai entrar nesse processo de residência, que também são 3 anos ou não é? Não. Na verdade, na Alemanha o processo é diferente. Você não tem esses anos de prática. Você vai fazer a residência o tempo que é no programa. Então, por exemplo, na Alemanha você vai passar as provas, recebe a licença. Aí, quando você recebe a licença, que você tem o seu diploma reconhecido, que é a Approbation, aí você vai iniciar a sua formação na especialidade que você escolheu. Então, por exemplo, eu tirei a minha licença, já sou médico, reconhecimento da minha graduação na Alemanha e vou fazer, sei lá, pediatria. Então, se o programa de pediatria na Alemanha são 5 anos, eu tenho que ficar fazendo 5 anos. Eu tenho que fazer todo o programa de 5 anos. E você não pode vir como especialista e reconhecer como especialista? Pode. Especificamente. Não, mas aí é o seguinte, na verdade você está falando do reconhecimento da especialidade direto na Alemanha? É. Mas aí esse médico, ele é o quê? Por exemplo, ele veio como pediatra. Ele pode fazer o reconhecimento como pediatra? Pode. Ou ele tem que fazer lá do começo? É que assim, ó. Agora vamos lá. Boa pergunta, gostei. Que é verdade que a gente não explicou. Médicos que já são especialistas no Brasil, os processos são, entre aspas, um pouco diferentes. Por quê? Vamos supor, sou pediatra no Brasil, resolvi vir para a Alemanha, faço o reconhecimento do meu diploma na Alemanha, vou iniciar em uma vaga de pediatria como médica assistente, médica residente, e durante este período eu posso tentar reconhecer a minha especialidade na Alemanha. O que vai fazer com que esse médico consiga ou não reconhecer a especialidade dele na Alemanha? O tempo que ele tem de experiência como especialista no Brasil. Então, o que eles vão levar em conta? Quanto tempo foi a residência dele médica no Brasil como cardiologista? O tempo dele de trabalho já como especialista na pediatria no Brasil? E o tempo dele de experiência. Tudo isso conta. Quando eles olham e veem assim, por exemplo, vou dar um exemplo. O médico era pediatra no Brasil, fez 3 anos de pediatria no Brasil, aí ele veio aqui para a Alemanha, só que na Alemanha não são 3 anos, na Alemanha são 5, vamos supor, tá? Então tá faltando um tempo aí. Aí o que eles vão olhar? A experiência dele nesses anos todos de especialidade no Brasil. Tem gente que vem recém-formada. Quem vem recém-formado não vai conseguir. Vai ter que completar. Não tem jeito. E quem tem muito tempo de experiência, foi até o caso de um amigo nosso que fez ortopedia, como ele já tinha muitos anos de ortopedia, ele fez 3 anos de formação aqui, né? 3 anos como médico assistente, e aí autorizaram ele a passar a prova de título. E isso pode acontecer, mas isso só vai depender do tempo de experiência, que vai, claro, contar com o tempo de residência que foi feita no Brasil. É que o tempo de residência no Brasil é muito diferente do tempo de residência médica aqui na Europa. Como a diferença é muito grande, então não tem como reconhecer automaticamente. Tem que ter base mesmo nessa experiência para poder compor a residência, né? Vamos dizer. Mas existe essa possibilidade? Existe. É burocrática? É super burocrática. É muito papel, porque para variar tudo, né? Mas assim, é um processo, além de ser muito burocrático, também vai custar bastante, porque traduções juramentadas, e para a Alemanha é obrigatória a apostila de AIA. Então, assim, você tem muitos gastos em cima desse processo para reconhecimento da especialidade, que, na verdade, nada mais é do que as pessoas quererem avançar o processo de formação, sabe?
Porque quando você já é especialista no teu país de origem, você não quer refazer 5, 6 anos, né? Você quer o quê? Adiantar o seu processo, o seu título de especialista. Então, as pessoas acabam fazendo isso, acabam adiantando essa parte burocrática, tentando a burocracia toda de uma vez só, né? Que no caso isso. você vai e aí faz. Uhum. Mas aqui na Suíça existe também essa opção ou não? Ou então, existir existe. Uma coisa é existir e outra coisa ela realmente acontecer, tá? Não, e olha, eu vou falar, eu tenho vários clientes, assim, não é fácil, não é fácil. A gente teve, inclusive eu cheguei a montar um documento bem como eles pedem, porque senão, assim, ó, se as coisas não forem exatamente como eles querem, eles simplesmente dizem que não e ponto. Aqui também tem aquela coisa, gostei da sua cara, você foi simpática, eu até vou tentar aqui, mas se eu não gostei, mesmo que esteja correto... É complicado. Vou te contar. É complicado, é muito complicado. Mas é aquilo que eu falei, né? Existe a possibilidade, mas assim, o existir a possibilidade não quer dizer que aquilo vá acontecer, né? Então, assim, tem todo... A pessoa tem que ser muito, como é que eu poderia dizer? Persistente, teimosa mesmo, sabe? Muito resiliente. Isso mesmo. Olha, haja paciência. Mas é porque é assim, né? Não tem muito que... Existe a possibilidade? Existe. Mas é muito documento. Tem que estar realmente... E por tem exemplo, que estar da Alemanha para a Suíça ou da França para a Suíça, os custos também são muito diferentes? Na verdade, assim, a França, agora eu vou passar um pouquinho para a França, né? A França é o único país da União Europeia que você faz o reconhecimento já direto na especialidade. E o único dos países que todo o processo é gratuito, você não paga absolutamente nada. Gente, vamos para a França, que coisa maravilhosa. Depois venham para a Suíça, assim, para frente, entendeu? Mas sabe que... é que assim, eu sempre falo uma coisa, a Suíça é muito parecida com a Alemanha, né? Eu digo que você respira, você paga. Eu nunca vi coisa igual, assim. Você vai pegar qualquer documento, vou dar um exemplo, assim, muito simples. O meu marido, ele é médico também na Alemanha. Então, assim, se eu entrar em contato com a Ordem dos Médicos da Alemanha e pedir um documento, eles vão me cobrar 75 euros. E ele paga anuidade, que é uma fortuna. É caro. Se eu ligo para a França, eu peço um documento, é de graça. E é a mesma Ordem dos Médicos, é a Ordem dos Médicos igual. A diferença é que uma tu respira e paga, e a outra, ok. E sem contar que é muita diferença. Mas enfim, vamos lá então. Falar da França. Aí a França é o único país, né, que você faz o reconhecimento direto na especialidade. Perfeito. E o processo, né, a inscrição é gratuita, você não tem gastos. Um dos únicos gastos, claro, que você vai ter são as traduções e entender todo o processo, né? Porque tem muita gente que lê lá todo aquele tal, e me liga e fala, Janine, eu vou fazer consultoria contigo, eu preciso de você, porque eu não entendo nada. Eu brinco sempre muito com a França, porque antes de conhecer meu marido, na verdade, nesse trânsito, eu estava me programando para sair do meu trabalho e fazer uma segunda faculdade lá. E por que lá? Porque eu gosto muito de francês, eu acho uma língua linda, mas não só por isso, porque eu tinha estudado os outros países e a França era a única que me oferecia a segunda graduação de forma gratuita e eu ainda podia trabalhar 20 horas semanais. Isso. Né? Se eu aplicasse ali tudo certinho. E assim, eu fiz toda a aplicação, tanto que até falo para outras pessoas. Eu falei para o meu irmão só não gosta, só não quer sair do Brasil, taurino ele. Mas é assim, é muito bom. E pensar que é um serviço que eles também têm, porque existe um pagamento, mas anualmente é muito rescisório, até para os termos franceses. E as pessoas não aproveitam estando lá. Né? Então, eles têm essa necessidade, até porque também o sistema é como aqui, então eles fazem
uma formação técnica e eles conseguem utilizar essa formação técnica, então acaba que não tem aquele interesse de continuar estudando para fazer alguma outra coisa. Aqui na Suíça também não. Por isso que no final eles precisam sim exportar essa mão de obra, né? Só que eles dificultam porque eles querem exportar talvez da Alemanha ou talvez da França. Mas é isso mesmo. Na verdade, a prioridade são os cidadãos europeus que moram aqui, né? Na verdade, são os prioritários, né? A prioridade. Só que o que acontece? Nem sempre existe essa mobilidade, né? Então, assim, ou então quando existe, por exemplo, teve uma época aí que a gente viu muito, enfermeiras que saíam da Espanha para trabalhar na Alemanha. Existe, mas aí quando eles se mudam e acabam assim, ó, nem todo mundo acaba se acostumando e se adaptando ao clima, às pessoas, à cultura, entende? Então, tem muito isso também. Porque, na verdade, existe a mobilidade, mas por trás dessa vontade de mudar, de ir para outro país, tem isso. Tem os aspectos culturais, clima, gente, clima. Se imagina, você sai da Espanha e vai, sei lá, para o norte da Alemanha. Sabe? Tipo assim, é óbvio que a pessoa vai ficar depressiva, né? É óbvio. Com certeza. Então, e a assim... gente, inclusive, falando sobre depressão, até me lembrei aqui, dia 28, acredito. Eu vou divulgar, eu vou fazer uma live com a querida que você indicou. Uma médica, né? A gente está aqui na Suíça agora, já como clínica geral. E a gente vai falar exatamente sobre vitamina D, depressão, inverno aqui na Europa, né? Especificamente na Suíça, mas a gente vai, porque, enfim, a Europa tem não é fácil. Muito parecido. Não é fácil. Às vezes a gente vem achando que, assim, eu venho de viagem, ver a neve é lindo, né? Uma coisa nova, tudo mais. Mas estar aqui durante esse período, que é um período escuro, né? É um período muito mais escuro do que toda... E ele tem uma... Hoje ainda estava falando isso com a minha filha. Infelizmente, tem como é que eu poderia dizer? Nos afeta, né? Tem a gente sente realmente na pele, digamos assim, né? Clima frio, um tempo cinza, a falta de sol. Não tem, não tem... parecendo que já está tardinha, uma coisa exatamente, assim. Exatamente. E aí eu acho que essa é uma época que até é realmente interessante falar sobre isso, vitamina, depressão e tal, porque mexe muito com a gente, né? Então, assim, isso também é uma outra coisa que eu sempre falo para brasileiros, sabe? Eu conheço pessoas que saíram do Rio de Janeiro e vieram para cá e acabaram indo embora. Porque é outro clima, é outra coisa, então, assim, tudo tem que ser muito bem pensado. Porque, assim... Querer sair do Brasil, tem que ver também o que te motiva, né? Tem muita gente que, eu quero sair porque eu não aguento mais violência, eu quero mudar, né? Cada um tem o seu... Exato! Mas tem que pensar nisso também, né? Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa, eu não sabia que eu era assim, mas eu consigo me adaptar onde eu vou. Tipo, né? Eu não imaginava, porque eu sou de Florianópolis, eu sou... de uma ilha, praia, sempre gostei de praia, vivi em praia, mas assim, eu chegando aqui, eu pensei, nossa, cheguei aqui com muita neve até na época, quando eu cheguei. E aí eu disse, gente, como é que eu vou ficar aqui, né? Não, e foi super legal, assim, foi tranquilo, eu fui vendo, claro, eu não gosto de frio, mas não afeta o meu viver aqui. É isso que eu quero dizer, sabe? O fato de eu não gostar de frio não vai me deixar infeliz ou né, nada disso. Mas, claro, não é uma coisa que eu vou ficar passeando na rua, fins de semana, não. Entendeu? Frio, eu prefiro ficar dentro de casa, é claro. Não, ou então ir para um lugar que tem aquecedor, né? Sair de casa já direto para o aquecedor e assim sucessivamente. Eu falei com ela porque, para mim, quando eu saí do Brasil,
como eu tenho uma arritmia, eu ia sempre constantemente no cardiologista, e aí lá eu já fui no meu cardiologista, e ele falou, olha, tô te receitando 2 anos de vitamina D, pegue tudo, tire daqui e leve, tá? Só isso que eu tenho para te dizer, o resto tá ótimo, vai dar certo. Como que isso fez diferença na minha vida? Na época do Covid, eu já não tinha mais a vitamina D que ele me receitou, e eu comecei, assim, não tive uma depressão forte nem nada, mas comecei a ficar me sentindo muito mais depressiva, claro, porque teve outros fatores, né, que juntaram. E aí eu pedi para a médica daqui, para minha ginecologista, eu falei, olha, eu quero um teste, porque eu tomei vitamina D até agora e eu quero que você me receite. Mas se você só pode receitar com sabendo, né? Porque aqui eles têm muito isso, não vão receitar de qualquer maneira. Então, eu quero que você faça o teste e você me diga. Aí ela viu, ela falou, não tá normal. Eu falei, que isso, tá normal? Não tá normal. Aí peguei outro exame que eu trouxe do Brasil, falei, olha aqui, os números você entende. E aí dei pra ela, falei, isso aqui é o normal pra mim, que tenho a pele negra, né? Venho de um lugar frio, então, por favor, receite. E aí ela receitou, porque assim, gente, eu não sei vocês, mas eu vou no médico, eu sei o que eu quero, eu falo o que eu quero, e aí a pessoa, ela vai seguindo ali, porque os médicos aqui, eles não estão muito acostumados com isso também. Eles, tá tudo bem, tá tudo bem. Gente, foi o que me salvou de depressão. E aí, por isso, eu até falei com você, né? Eu falei, eu queria muito falar sobre esse tema. Né, mas interessante. É muito interessante. E assim, muitos estudos, né, que hoje estão sendo feitos e que comprovam que a vitamina D já é considerado um hormônio que é necessário para o nosso bem-estar, para a nossa alegria, e que vai fazer diferença nessas situações que a gente vive, né? De não ter sono. E assim, mas isso eu acho que é um problema, é a mesma coisa nos países lá, nos países nórdicos, né? Tem pessoas que falam assim, Janine, eu tenho um amigo que mora, que casou e mora na Suécia, e ele falou, olha, não é fácil, né? Então, assim, você vai ficar assim com depressão se não se cuidar, né? Porque é muito frio, falta de sol é uma coisa que mexe com a gente. Mas faz parte, por isso que eu falo, tem que saber realmente o que te motiva, né? Então, assim, será que eu estou preparada? Será que eu estou preparada para morar no frio, sabendo que às 4 horas da tarde já é noite, que eu vou ter poucos amigos, porque é normal, né? A não ser que você faça amigos com mais facilidade, mas você vai realmente mudar muito a sua vida. Aí tem o idioma, são várias coisas, né? Então, assim, você tem que juntar tudo aquilo e dizer, nossa, será que eu estou realmente preparado para isso? E é só você que pode saber, né? Então, assim, eu acho até interessante, Manu, porque, assim, ultimamente eu tenho visto muitos perfis no Instagram oferecendo coisas fáceis, sabe? Tipo, e mostrando um lado da vida de médico na Europa que não é verdade, sabe? Então, assim, meio assim, só falta jogar purpurina, sabe? Tipo, gente, não é assim. Todo mundo sabe. É super difícil, os processos são longos, não são rápidos. Você tem que falar o idioma do país que você quer trabalhar. Você vai, sim, ter muita concorrência, porque é muito normal. Imagina, você está na Europa, já começa que você vai ter concorrência entre os europeus, que fizeram medicina na Europa, né? Então, assim, não tem nada fácil, né? Tem um caminho normal, o caminho correto, que todo mundo tem que fazer, e você vai ter que fazer igual, e vai ter que lutar, vai ter que saber que aquilo ali realmente é assim, e que se eu quero, eu vou até o fim, e é isso. Agora, eu vi agora há pouco tempo atrás, e teve até uma publicação de que inclusive detonaram tanto essa médica que eu acho que ela até saiu do Instagram, mas ela lá prometendo que dava para reconhecer um diploma em 2 meses. Gente, não se faz reconhecimento nem
nem dos preparação de casamento você faz em 2 meses, aí bota aí 6 sabe? meses. Então, assim, ó, e aí o que acontece? Porque no fundo, ninguém gosta de escutar que as coisas são difíceis. Ninguém quer escutar, olha, vai ser difícil. Não, as pessoas querem escutar o quê? Olha, você vai conseguir, ok? Só que você não precisa também acrescentar. Mentir. É isso. Não é bem isso, porque, na verdade, a partir do momento que você está ali falando e afirmando, venha ser médico aqui, em 2 meses você já vai estar trabalhando, você nem precisa falar o idioma. Eu vi isso. É chocante. Só que, assim, a pessoa quer o quê? Ela vai atrair muitos médicos? Vai. Só que em cima do quê? Em cima de mentira, porque não existe isso, né? Então, assim, reconhecer um diploma, não importa o país, vai ser demorado. Não vai acontecer rápido. Porque tem processos, tem etapas, tem provas, tem burocracia, e isso tudo é pesado. Mas é assim que funciona. Então, tem que saber, será que eu estou preparado para isso? Será que eu estou querendo isso? Será que eu quero realmente deixar, sei lá, um pouco do meu conforto no Brasil, né? Porque tem isso também, né? Tem muita gente que não está preparado também a deixar uma vida mais confortável no Brasil para vir para cá e recomeçar, porque aqui é um recomeço. Ninguém sabe quem você é. Você não é conhecido como médico, né? Você é mais um. Então, assim, tudo é um recomeço. Então, estou preparado? Se você está preparado, se você sabe que vai ser assim e que você e que é isso que você quer, porque você quer criar seus filhos na Europa, ou porque você gosta daqui, porque você se identifica com a Europa, ok, né? Então, assim, e é o que acontece com a maioria dos meus clientes, ainda bem, poucos deles, na verdade, eu acho que até hoje, eu acho que só 2 realmente foram embora, assim, que realmente não se adaptaram. Um foi com o clima e o outro foi com a falta de conforto mesmo, sabe? De, tipo, não ter uma babá para os filhos, não ter alguém que ajudasse em casa, porque isso também acontece, né? Isso também acontece quando você não tem uma estrutura, né? Até mesmo uma rede de apoio, né? Quando tem filhos. E a questão do trabalho, né, é muito diferente do que no Brasil. Aqui não é barato você ter uma pessoa, você ter uma babá, você ter uma pessoa para limpar a casa. Não é barato. E se você está ganhando um valor de residência, por exemplo, ou mesmo como especialista iniciante, né, porque daí você tem que formar uma carteira de clientes e tudo mais, não é a coisa mais fácil, nem mais, assim, barata viver aqui com conforto. Realmente, se a gente for pensar, se a pessoa tem conforto, já tinha conforto no Brasil, vale mais a pena ficar lá, porque realmente... Exatamente. E é a mesma coisa assim, ó. Eu já vi pessoas assim, Janine, eu tenho vontade de ir para a Europa, eu estou pronto para recomeçar uma residência se for preciso. Aí essas pessoas chegam aqui, eles começam a residência e eles dizem que não estavam. Eles acabam sentindo aqui que eles não estavam preparados para recomeçar. Por isso que, quanto à idade que eu estava falando ali, que tem um lado bom e tem um outro lado que não é muito bom da idade, de experiência, justamente por isso. Porque nem todos os médicos estão prontos e estão preparados para ter que recomeçar, né? Então, assim, e tudo vai ser com o tempo. Eu lembro que uma vez eu atendi eu respondi uma pergunta de um cirurgião que era do Rio de Janeiro, que ele falou, mas quanto tempo vai demorar para eu ser um chefe aí? Nossa, pode demorar muitos anos, como pode nunca acontecer. Porque só o fato de você ser estrangeiro já começa por aí. Entendeu? Então, assim,
Você vai ter que mostrar a sua competência, você vai ter que depender de provar. você pode, joga para ele, joga para o universo, querido. Aí eu Exato, posso porque você vai ter que provar a sua competência, você vai ter que, sabe, tipo assim, ó, é totalmente diferente, porque quando você vem de fora, você não é ninguém para eles. Você é mais um. Então você vai ter que provar como? Principalmente de países terceiros, né? Que a gente está falando que não é nenhum país da Europa. Talvez se tivesse na Alemanha já tivesse uma relevância maior. Mas você é fruto de um país terceiro. Né? É isso também. E outra coisa que eu acho que é interessante, assim, que assim, eles não se interessam muito pelo Brasil. Então, se você for falar, por exemplo, já aconteceu de eu falar, olha, eu tenho um médico, ele fez a Unicamp. Eles nem sabem o que é isso, entendeu? E eles também não se interessam. Ah, mas o fulano fez uma universidade muito boa, a Unicamp. Para eles não é nada, entendeu? Então, assim, é um caminho que você vai trilhar e que você vai ter que provar que você é bom, que você está pronto para fazer o que é preciso ser feito para poder se formar, que você vai ter que provar a sua competência, sabe? Então, assim, tem tudo isso, né? Então, é possível? É possível, mas vai depender de quem? É da pessoa. Com certeza. Né? Então, assim, você que vai ter que dar o seu melhor e mostrar que você realmente é capaz. E eu acho que, assim, eu vejo muitos dos meus clientes que hoje são muito... como é que eu posso te dizer a palavra? São muito reconhecidos, né? E que são tratados com muito carinho pelos chefes e tal. Foram pessoas que mostraram o trabalho, que mostraram a competência. Mas é trabalho de formiguinha. Não é da noite para o dia. Ninguém vai chegar aqui da noite para o dia e ser chefe. Entende? Então, assim... Nem no Brasil daria, claro, né? Aqui você tem um plus que você não está nem no seu país. Exatamente. Exatamente isso, nem no Brasil. Então, assim, tudo tem o seu tempo. E o que eu acho, que eu dou sempre eu dou sempre isso muito como um exemplo, né? Exemplo não, conselho para os brasileiros. Tem que ter um respeito pelas coisas que acontecem aqui. Não dá para impor nada, sabe? Quando você está pisando em terreno desconhecido, digamos assim, você tem que ir com calma. Você tem que saber respeitar. Se existe um programa para tal coisa, você vai ter que aprender a engolir sapo e a ter que fazer aquilo que tem que ser feito, até você conquistar o seu tão esperado título de especialista, sabe? Porque senão é complicado, né? Então, assim, é o país deles, nós que chegamos aqui, eu sempre digo, nós que chegamos, a gente tem que aceitar as regras como elas são. Até porque se você não aceita, não tem problema. Tem uma fila de gente querendo. Eles vão lá e pegam o outro. Entendeu? Então, assim, ó, não é... Eu já escutei de médico que me procurou uma vez que falou, mas eu sei fazer isso. Mas para eles não vai fazer diferença nenhuma. Você é mais um. Se você não fizer todo o percurso que todo mundo vai fazer. Então, assim, você quer mostrar toda a sua competência de tudo que você faz, você primeiro faça todo o processo e o percurso como ele tem que ser feito até você ter o seu título de especialista. Quando você tem, aí você vai dizer, olha, eu sei fazer isso ou mais. Mas depois que já fez tudo. É mais ou menos por aí. Porque eu acho que quando se vem para cá com aquela coisa muito, porque eu sei fazer isso, tal, não sei o que, eu sou, né, acaba ficando pro outro lado, claro, um pouco até meio de, assim, um pouco de arrogância, sabe? Então, assim, e eles não gostam disso.
Porque, na verdade, imagina, você pega uma pessoa que vai se destacar mais do que eles. Ninguém quer. Você finge até que você não sabe nada, depois você mostra a sua cara. Por favor, exatamente. Se não, é óbvio que eles vão fazer de tudo para te boicotar, entendeu? Porque eles não vão querer que você se destaque mais. Você, como médico assistente, vai se destacar mais do que um chefe, né? Então, assim, tem que ter tudo assim muito... Tem que ser com calma e se fingindo de morto, sabe? Step by step. Isso! E vai indo. Eu converso muito com os meus clientes, sabe, Manu? Eu dou muito conselho para eles, assim, porque como eu tenho muitos clientes e que eu já tive muitas experiências e muitos deles, inclusive, já são médicos especialistas, eu acabo tendo essa coisa de poder usar a experiência de um com o outro, sabe? Tipo, olha, se eu já vi que alguma coisa aconteceu com aquela pessoa, eu já digo, olha, se eu fosse você, não fazia assim, faz assado, né? Porque já teve experiências, e é assim que a gente vai, na verdade, dando os conselhos, né? Então, assim, os meus clientes hoje, você pode perguntar para qualquer um deles, Manu, eu me dou super bem com todos eles, a gente se fala, eu falo com eles com frequência durante a semana, vamos além até da medicina, tá? Eu sempre ajudo no que eu posso, até a mais do que as coisas da medicina, eles sabem que eles podem contar comigo para o que for preciso. E, assim, essa parte da experiência, de já ter tido experiência com outros, porque a cada ano que passa, as coisas vão ficando também diferentes, vai mudando. Então, assim, é nisso e é justamente nessas mudanças que eu vou dizendo, olha, se eu fosse você, não vai por esse lado aí, não é assim, porque agora há pouco tempo aconteceu um caso assim, sabe, tipo, eu vou meio que colocando eles assim num caminho mesmo que é diferente, porque não existe tudo igual, né? Os processos não vão ser sempre iguais. Eles podem ser iguais no papel, né? A burocracia. Mas a maneira como eles vão ser, que cada médico tem a sua história, tem a sua especialidade, tem as suas características, até mesmo tem a sua personalidade também, né? Porque cada um tem o seu jeito de ser. Eu já vi assim, ó, que quando médicos batem de frente com chefes, não dá certo, né? Então, assim, tem tudo isso, sabe? Isso eu converso com todos eles e sempre, claro, mostrando, dando conselhos nesse sentido também e tentando mostrar também que não é só a parte de conhecimento, não. A parte emocional também é muito importante, sabe? Então, essa coisa de ter muita humildade. Exigem humildade, né? A gente exatamente. Nossa, total. De início, né? Total, é isso mesmo. Mas é isso. Muito obrigada, Janine. Muito, muito, muito obrigada pela sua presença. A gente já vai para 1h20 de live. Já? Com você, tá tão gostoso o papo. Nossa, mas Manu, em breve a gente se encontra de novo, né? Quando é que vai ser o curso? Aproveita e já fala aqui do curso. Falo, dia 30 de novembro, 16 horas, aqui em Zurique, presencial, né? A gente é muito prático, né? A Janine já fez o curso. É uma coisa muito gostosa que é isso. A gente troca um pouco dia 30, de experiência. Né? Dia 30, sábado. Eu vou de novo. Venha, vou adorar. Claro que eu vou. E é isso, a gente faz aquele processo bem prático, porque a gente sabe que não tem tempo para perder, né? E a gente vai marcar uma outra live, Janine, para você terminar. Olha aqui, ó. Por que eu já tenho que terminar? Olha aqui, quem já tá aqui do meu lado. Acho que você não tá vendo, né? Mas tem aqui um gatinho aqui atrás de mim. Eu imaginei. Sim, a gente vai marcar, vamos marcar um encontro. Pra gente concluir, talvez falar um pouquinho mais sobre os especialistas, né? Que foi algo que a gente não falou. Sim, Manu, eu
até queria te dar uma ideia também. Tem muita gente que pergunta, Janine, por que não podemos fazer, né, um evento presencial, até mesmo presencial, pode ser em Zurique ou em Basel, ou onde for, e médicos, muita gente pergunta, muita gente pede, seria um bate-papo legal também, a gente pode ver isso. Você conversa comigo que a gente vai organizar. Eu já estou querendo ver mesmo agora para o inverno, fazer com isso, dia 30 a gente se vê, dia 30 a gente se vê, daí a gente combina. Perfeito, vamos fazer. Tá joia? Um beijo, mais uma vez, obrigada, Manu. Obrigada a você.